Qual é a situação, Bob? Ótima pergunta. Você está designado a uma missão fantasma. Você precisa se infiltrar sozinho e sem ser visto na base inimiga e eliminar... Eliminar? Não me interrompa! Eliminar seu irmão Dart Fresh e recuperar as fitas douradas que ele roubou de mim e do seu amigo Pitron. É, Paitron, mas por que eu deveria te ajudar? Horas depois que você abandonou seu irmãozinho e eu o adotei e o treinei, ele ficou poderoso demais e esteve recrutando um exército para atrapalhar os meus planos de dominação mundial. E por que eu devo ir pelo esgoto? Ué, você queria bater na porta da frente e dar de cara com os soldados dele? Anime-se! Tudo ainda pode piorar. Me ligue quando estiver pronto. Te deixei esperando. Cheira essa, meu. Oxe, eu tô fedendo. Bob, eu entrei. Isso é ótimo! Eu posso sentir o seu cheiro horrível daqui! Você está no banheiro, certo? Sim, esse lugar me traz muitas lembranças. Esse banheiro me lembra das cagadas que eu dei assistindo seus vídeos imundos. Tá trancada. Isso não é nada bom. Vamos ver se o nosso hacker consegue resolver esse problema. Ok. Otagon, você está aí? Fala, Solid Wilson. Que nome idiota. Moriá, do canal Coisa de Moriá. Digo, Otagon. Eu preciso que você destrave a trava eletrônica do banheiro. É pra já. Cheiro ruim é esse. Como que vocês conseguem sentir meu cheiro pelo telefone? A propósito, eu sei que estamos fazendo referência a Metal Gear, mas eu posso ser outro personagem? Eu queria ser o Oráculo. Você está numa cadeira de rodas. Do que é que você está falando? Precisa mesmo? Ora, se você fazer a referência da Oráculo do Batman direito, você tem que estar numa cadeira de rodas. Achei que só ser menina já servia. Usa a cadeira de rodas! Pronto, tá aberto. Ok. Cara chato. Não, temos companhia. Oh, e o que você está vendo? É ele. Reúna suas tropas. Estou sentindo uma presença na casa. Se precisarem de mim, estarei fazendo meu almoço. Eu disse que ele tinha soldados, não disse? Detesto quando você tem razão. Eu sempre tenho razão. Mas lembre-se, você foi treinado para missões secretas, então é muito importante que você não seja detectado pelo inimigo. What was that noise? Por que isso só funciona nos filmes? Nunca subestime o Homem-Aranha. Uou. O que aconteceu agora? Isso me traz tantas memórias. Que bobagem, você está se sentindo nostálgico pro cenário de vídeos de jogos nostálgicos. Ei, mais respeito, eu passei por tanta coisa nessa sala aqui, tantos jogos ruins, aventuras malucas e foi aqui que eu tratei o Fresh mal várias vezes. É verdade, tudo começou nessa sala. Você destruiu 2 dos meus técnicos e mais um cara mudo que ninguém ligava. E foi tudo culpa sua que eu comprei essa casa de você há 4 anos atrás. Uau, já faz 4 anos? Alguém para o tempo, pois tá indo rápido demais. Whose footprints are these, huh? Droga, por que sempre atira em mim nesse sofá? Hã? Por que tem um turbo game aqui? Isso tem que servir. Toma essa! Eu ainda não perdi o jeito. Isso me traz tantas recordações. Ei, o que a gente tem pra jogar aqui? Uau! Metal Gear de NES, eu nem sabia que isso existia. Seu rato imundo, você não tem tempo de jogar videogames agora. Calado, Bob, eu só vou dar uma olhada. Caramba, que legal, eu sou o Snake na floresta dando soco em cachorros e a cada tela eu... Isso é um freaking games! não. E lá vamos nós de novo.
sou o Ceruício, bem-vindos a mais um FFG, a série de reviews principal do canal, e não os FFGs de comida que tá aparecendo aí no YouTube. E do mesmo jeito que o Snake voltou pra Shadow Moses no Metal Gear 4 apenas pra fazer nostalgia, eu também voltei aqui. Nostalgia é mesmo uma droga, né? O primeiro Metal Gear que quase todo mundo jogou foi o Metal Gear Solid de PlayStation 1, clássico jogo de espionagem da Konami, com belos gráficos que impressionam até hoje. E o jogo é cheio de conversas de codec e filminhos que não te deixam ir logo à ação. Tipo esse vídeo cheio de teatrinhos, né? Mas pouca gente sabe que o Metal Gear de PlayStation 1 é o terceiro jogo da série. Yep! Os dois primeiros lançaram para um antigo videogame japonês, o MSX. Apesar que isso tá mais pra um computador, né? Até um tempo atrás eu nem sabia que esse trem tinha lançado no Brasil. Mas aí está ele, com drive de flop disk e tudo mais. Oh, coisa linda. Os primeiros Metal Gears eram bem mais simples que o do PlayStation 1. Visual pixelado 2D, mas cheio de stealth e história complexa. Algo bem diferente dos outros jogos da época, que eram sempre focados em destruir tudo quanto é inimigo da tela. Eu nunca joguei esses do MSX, mas acho hilário como o Kojima usava atores de verdade como base para os personagens do jogo. Sabia que o Big Boss era o Sean Connery, que foi também o primeiro James Bond? Tem um dragão lá. Quê? Isso explica por que a música Snake Eater parece tanto coisa de 007, né? E essa zoeira veio até pra fita do Nintendinho, pois como o Angry Video Game Nerd citou no vídeo dele, o Snake na capa desse jogo na verdade é o Kylo Reese do Exterminador do Futuro. Como que isso não dava problema pra eles na época? Meu Deus! E sim, eu vou jogar em um Turbo Game, que é um clone brasileiro do Nintendinho, mas eu acho que vocês já sabem disso, né? Metal Gear! Ué, já tá jogando sozinho? O jogo quer ir direto pra ação, não é mesmo? Não dá nem tempo de falar Laliluleilo que ele já tá jogando sozinho aí. Ok, bora então pro jogo. Aí vemos um avião jogando uma galera na floresta, e eu achava que o Snake sempre trabalhava sozinho. Quem são esses outros caras? Na primeira tela já recebemos uma ligação do Big Boss? Eu não sou um manjão da história de Metal Gear, mas o Big Boss é o cara que o Snake é clone, certo? E ele também é o Snake do Metal Gear 3, que depois vira vilão da série. Metal Gear é mais confuso que Kingdom Hearts. Esse jogo então se passa depois de Metal Gear 3 de PlayStation 2? Adoro quando a história que se passa antes tem gráficos melhores do que a história que se passa depois. Fora que o Snake aí tá levando um rádio de avião pra missão, sendo que no Metal Gear 3 ele já tinha um radinho de ouvido. Bom, a nossa missão é infiltrar na base do Old Heaven, que aparentemente é a base que o Venom Snake cria depois do Metal Gear 5. O nome da missão desse jogo até aparece na fitinha do Big Boss aí. E isso não é um spoiler se eu não contar o que acontece. Também temos que destruir o Metal Gear e salvar o Grey Fox! Grey Fox! Antes dele virar o Ninja Cyborg do PlayStation 1. Ué, então esse jogo é canônico? Esse jogo provavelmente é um port do primeiro Metal Gear de MSX, e o próprio Kojima falava em entrevistas que ele não gosta dessa versão de Nintendinho. E isso não deve ser um bom sinal, né? Logo de cara vemos um soldadinho falando que tá com sono, aparentemente com erros de gramática, mas eu não vou julgar isso, pois eu não sou um professor de inglês. E nem de português, né? Fugindo de alguns cachorros malucos da próxima tela, já caímos na primeira trollada. Um beco sem saída. Oh, adoro como eu fico em cima da caixa de diálogo deles falando que estão com sono aí. Sendo que eles acordam já atirando assim que eu dou um soco neles. Dentro do caminhão encontramos o binóculo e quando saímos, é claro que o inimigo volta. Clássica trapaça de jogo velho. Na próxima tela temos um cachorro e 3 caminhos. Ok, vamos explorar então. E um cachorro e 3 caminhos. Ok. Ué, um cachorro e 3 caminhos de novo? Se eu for pra cima eu volto de onde vim, e pra baixo vou pra um lugar novo. Ou seja, os caminhos dos lados só fazem a sala se repetir pra te confundir. Outra boa trollada, né, seu jogo de merda. Em um beco sem saída você encontra um cartão e um caminhão, e o outro começa a se mover assim que você entra. Eu adoro essa animação violenta de sobe e desce aí. Parece que estão nas ruas da minha cidade. Oh, seu turno! O quê? Meu turno? Oh, obrigado por sair do caminho e me deixar entrar na sua base, seu cabação. Dentro da base, o Big Boss liga falando que a nossa missão é de se infiltrar. Tá atrasado, hein, amigão? Eu já me infiltrei na base. Andou fumando demais daquele cigarrinho, né, chefe? Esse cara é o Big Boss no final das contas? Indo pra próxima tela, já... Uou! Já entrei na sala tomando tiro! O quão injusto é isso? E nem me venha falar que eu tinha que usar o binóculo. O binóculo serve pra você ver o que tem nas salas seguintes, mas os inimigos que você matou voltam à vida quando você usa o binóculo. É culpa dos nanomachines, por acaso? É como se eu olhasse pro lado e não tem nada, mas quando a câmera volta...
E por isso eu preferi me arriscar indo de tela em tela sem saber o que teria na minha frente. Um buraco apareceu no meu caminho. Deixa eu ver aqui, eu tenho algum item pra passar pelo buraco ou algo do tipo. Ah, ele sumiu? Da hora, então eu posso... Eu não acredito! Isso é uma Trap Cave! Uma Trap Cave invisível! Nossa, eu tinha esquecido como essa sala dava eco! Game over? Bom, dá pra continuar no último checkpoint, que foi no começo do jogo. Oh boy, essa vai ser uma longa review. A parte boa é que continuo com os itens que eu peguei, então acho que não vai ser tão doloroso assim. O chato é que o mapa é cheio desses caminhos que fazem você voltar pra sala que você estava. E apesar de ser algo bobo, isso pode te fazer ficar bem perdidão fácil. Fora que vários caminhões andam quando você entra e te levam pra tudo quanto é lugar. Muitas vezes só tô xeretando os caminhões pra pegar itens e do nada brota em algum lugar totalmente novo. Por que esses caminhões andam tanto e param no meio do mato sempre? Entendi. E saca só esse caminhão. Ele te leva pra uma outra parte importante do mapa. Você é obrigado a entrar nele numa certa parte do jogo. Mas não dá pra entrar, pois ele tá encostado demais na beirada da tela. Então você precisa sair dessa tela, subir um pouco, voltar pra outra tela e então entrar no caminhão. Sério, não tinha como ser mais cagado que isso. Deviam ter aproveitado e colocado o caminhão pra fora da tela, pra te ferrar de vez. E voltando pra sala que eu parei... droga, saiam de dentro de mim! Boa, arregaçaram minha vida. Mas pelo menos achei uma arma. Porém, nada de munição. Talvez tenha munição nesses caminhões. Putz! Depois subir no elevador 2D que me lembra do Zelda 2 e fugir de um trenzinho da alegria aí. Eu salvei um prisioneiro e... O que diabos me matou aqui? Eu voltei pro começo! Bom, acabou o joguinho, vamos voltar pra missão. Não, eu vou conseguir, eu não vou desistir ainda. O plano ainda vai funcionar, chefinho? Cala a boca, idiota! Fala a verdade, você sempre fica gorando a minha boina vermelha, né? Sonhando em um dia ter uma. Então hoje é seu dia de sorte, pois as boinas vermelhas finalmente estão à venda junto com as camisas gamers oficiais do canal na nossa loja da Dream Anime. Agora você pode se vestir igual um verdadeiro gamer. Eu acho, pelo menos, né? E não é só isso, também está disponível mousepads, capas de almofadas e canecas para você tomar um cafezinho entre os jogos ruins. Ei, coisa boa. O link da loja está na descrição ou comentário fixado no topo deste vídeo. É incrível, pois você volta no começo do jogo e tem que passar por uma multidão de guardas no caminho. Pelo menos continuo com a minha arma, mas nem adianta muito, porque morri de novo no meio do caminho. Agora saca só o que tinha me matado naquela sala. Era gás venenoso. E nem adianta andar por aí usando a máscara de gás pra se proteger, já que você precisa estar com um cartão equipado pra abrir a porta. Então você entra na sala, abre o menu na velocidade da luz pra não perder vida, equipa a máscara e só na metade da sala que o Big Boss te liga pra avisar que a sala tem gás venenoso. Devia ter me avisado antes de eu entrar na sala ao invés de ter ficado fumando aí. E adoro como você tem que desequipar a máscara pra poder equipar o cartão pra abrir a porta da saída. Levei dano à toa porque o cobra sólida aí não tem dois braços pra segurar uma máscara e um cartãozinho ao mesmo tempo. Qual é? Tá seguindo o apelido ao pé da letra, né? Eu sei que o AVGN já zoou o caminhão e essa sala de gás. E eu realmente evito fazer as mesmas observações e piadas que os youtubers que eu gosto já fizeram. Mas não teve como dessa vez. Eu e o Nerd jogamos o mesmo jogo e encontramos os mesmos erros nele. É tipo se a gente estivesse andando na rua e um brother te avisa da merda de cachorro que tá no seu caminho. E como eu vi que você não ouviu direito, eu tento te avisar de novo da mesma merda. Você prefere ouvir outro aviso ou pisar na merda, escorregar e quebrar o pescoço no chão? Depois de fugir de câmeras, derrotar soldados e esquivar de um rolo de massa gigante, eu achei outro cartão e um chão de discoteca elétrico que só desliga se eu atingir o painelzinho ali. Então preciso voltar para encontrar mísseis teleguiados. Legal. E sabe, esses corredores realmente têm uma vibe Metal Gear. E até que é gratificante passar por eles e... Ai, eu esqueci do rolo de massas. Não posso me distrair nem por um segundo, que já morro e volto pro começo do jogo. Eu queria estar jogando alguma coisa melhor agora, e não essa droga. Ué, a overdose de anúncios desse jogo já deu. Bom, depois de usar o míssil teleguiado, que é quase visível, né? Desativei o piso elétrico e encontrei um prisioneiro que fala pra gente ligar pra Diane, pra receber informações. Diane ou Diane, ou sei lá. Ok, a frequência dela é 120 e 33.
E aqui é o Steve. A Daiane saiu pra fazer compras e ela ainda não voltou. Boa, isso é incrivelmente inútil, só fez eu perder meu tempo. Obrigado. Ok, outra mega caminhada pra voltar onde eu estava e... Não se mexa, você está preso. Isso aconteceu. Adoro como eu estava fuzilando todo mundo antes, mas foi só esse cara chamar a minha atenção com educação que o Snake ficou tipo... ok, desculpa aí, fera. E estamos numa cela de prisão. Todo Metal Gear tem uma cena de prisão, né? Só falta ter a tortura peladão que o jogo fica completo. Mas confesso que essa parte é super legal. Pros padrões do Nintendinho, é claro. Você tá desarmado e não tem portas na sala. Tudo que você tem que fazer é dar soco nas coisas. Até que uma das paredes faz um som diferente. Então você continua socando ela até encontrar uma passagem secreta. Isso foi bem legal na real. Parabéns, jogo. Joinha pra você. E na cela ao lado encontramos o Grey Fox. Ele não virando um ninja assassino tá bom pra mim. Falar de ninjas nessa sala aqui me traz más recordações. Eu que o diga, saudades do técnico ninja. Ele fala que temos que destruir o Metal Gear e etc. E temos mais uma estrela no ranking, que você ganha salvando prisioneiros. E isso é bom, pois o limite da sua vida aumenta a cada estrela adquirida. Saindo da cela, demos de cara com o primeiro chefão, o Shotgunner. Brother, dá licença porque você tá na frente das letrinhas aí. E apesar de eu ter morrido igual um idiota aí, ele é bem fácil na real. Ainda mais porque a prisão é um... Checkpoint! Finalmente, né? Então tudo que você tem que fazer é voltar pra luta, pegar suas armas, ficar do ladinho dele e atirar até ele morrer antes de você. Acho engraçado como o jogo muda drasticamente depois disso. Agora todos os inimigos estão em alerta e sempre vêm pra cima de você quando você entra nas salas. Mas você pode sair atirando em todo mundo, pois nesse ponto estamos cheios de munição. E se o Snake morrer, nascemos dentro da base, então o jogo ficou bem mais suave agora. Só é uma pena mesmo que o stealth não é mais necessário e o jogo parece mais com um Contra, tendo tiro pra todo lado. Agora temos que explorar a base usando os cartões para abrir as portas. Então você vai abrir o menu de equipamentos pelo menos umas 50 vezes por minuto, já que aqui eu tenho 4 cartões e precisa adivinhar qual cartão abre qual porta no mapa. Tipo essa porta. O cartão 3 não funciona, então vou testar o cartão 4. Também não abriu. Ok, agora o cartão 2. Pronto, abriu. É terrível ter que abrir o menu pelo menos umas 4 vezes pra cada porta. E ainda pior quando tem um monte de inimigo te seguindo. Olha isso. Se sua munição acaba, você tá ferrado. Não deixa o trenzinho da alegria te pegar, senão os caras entram na sua bunda. Sai fora, brother. O problema dos cartões seria facilmente consertado se o cartão 4 fosse o mais forte e abrisse as portas que os outros cartões abrissem também. Ou se as portas fossem diferentes pra cada tipo de cartão, com um número desenhado nela ou uma cor diferente pra cada uma. Porque essa base é uma bagunça. Tem portas do cartão 1 no mesmo corredor de portas do cartão 3 e 4. Pelo menos os gráficos dos cenários não são tão ruins, então andar pela base não acaba sendo tão doloroso. E apesar de repetitivo, até que dá pra decorar os corredores que você já passou se você criar um mapinha na sua cabeça ou no papel se preferir. Isso até que tem uma vibe bem Metal Gear mesmo. Poxa, esse jogo até tem a caixa pra você se esconder, apesar que eu não achei ela. Os gráficos dos personagens e efeitos especiais também são bons para os padrões da época e são bem Metal Gear, ainda mais se você comparar com os Metal Gear de MSX. A musiquinha aqui também é bem bacana, principalmente a música quando os inimigos te encontram, que... Onde é que eu vi essa musiquinha antes? Ai, saudade quando o Fresh fazia vídeo e não queria arrancar a minha cabeça. Acho que eu tô ouvindo coisas. E isso não seria um Metal Gear sem os seus chefes. Já vimos um deles, mas também dei de cara com um tanque de guerra que não consegui destruir. Acho que preciso de alguma arma mais forte, sei lá. Também tem o Machine Gun Kid, que nem adianta perder tempo com estratégias diferentonas, pois depois de eu tentar colocar minas terrestres que não explodem, eu usei a metralhadora e boas. Que a propósito, qual é o problema da mão do Snake? Por que a metralhadora atira pra todo lado, menos pra frente? Os chefes até que dão uma sensação boa de vitória quando você os derrota, igual os chefes mais modernos mesmo. Claro que nem tanto, né? Não sei se era assim no MSX, mas aqui eles são apenas um punhado de pixels e o nome bobo. Apesar que eu nunca fui muito fã da alta quantidade de chefes nos jogos da série. Mas enfim, mesmo tendo checkpoints dentro da base agora, ainda dá mó medo de morrer e voltar pro começo dela. Por isso acabo jogando com tanto cuidado que até evito andar no meio dos corredores pra não cair em outra armadilha. Bom, preciso passar por essa ponte do rio que cai. Adoro como o Snake flutua em cima das tábuas aí. Ok, muita calma nessa hora. Cuidado, devagar.
O jogo travou. Ah, não! Eu prefiro morrer do que começar o jogo desde o início. Vamos lá! Me mata! Wilson, eu dizer, responda. Wilson! Faleceu. You're pretty good. Ok. Quebrando o teatrinho do vídeo agora, o jogo realmente travou quando eu estava gravando a gameplay da review. Eu puxei o fio do controle e BUM! O jogo até parecia que virou coisa de Atari. A única coisa que posso fazer é resetar e começar tudo de novo. Eu não tenho tempo pra isso. Eu vou usar códigos pra zerar esse jogo. Se você escrever Diane, Jenny, Solid Snake 1, 2, 3, 4, 5, você vai pra... O quê? O código? Não tinha como os códigos serem ainda maiores. Pior que quando você erra, você tem que escrever tudo de novo. E não tem como deletar as letras se acaso você errar na metade. Bom, esse código nos leva para o final do jogo, depois de destruir o computador do Metal Gear que estava aqui. E na sala seguinte enfrentamos o Big Boss. E ele fala que ele é o chefe do nosso time e do time inimigo também. E o Snake era apenas um novato que foi mandado pra missão pra morrer, sei lá. Se você é o chefe dos caras do mal, então por que você mandou um mocinho pra sua base? Vai que o cara consegue, sei lá, completar a missão, né? E afinal de contas, o Snake é clone do Big Boss, certo? É sério que eles nunca perceberam que eles eram meio parecidos? Metal Gear é mais confuso que minha vida. Bom, o chefe é bem simples. Ele apenas é rápido demais e só morre com lança-mísseis. Mas depois de explodir o Big Boss, você tem que fugir pelo elevador enquanto o tempo de autodestruição ainda está correndo. E devo admitir que isso foi bem tenso, mesmo usando o código de fase. E babum! Então o Snake avisa no radinho que a missão foi um sucesso. E começam a falar o nome dos criadores do jogo. E não, o Kojima não está nos créditos. Mas antes de terminar, quero só mostrar um código bem feio. Se você escrever F me e um monte de aí, você começa desarmado no último chefão. Eu acho mó engraçado ter um palavrão super pesado desses num jogo de Nintendinho. Esse com certeza passou despercebido pelo radar da Nintendo. E esse foi Metal Gear de Nintendinho, jogado no Turbo Game, no caso. E não foi tão ruim quanto eu pensava que seria. E essa bandana incomoda meus olhos. O jogo é extremamente ambicioso pra época dele. Gráficos bacaninhas, musiquinha super memorável, história até que complexa pra um jogo que não é RPG. E vários itens e equipamentos pra coletar. O jogo ainda é bem maior do que parece. Eu ainda estava meio que no começo dele quando o NES travou. Tinha ainda um mini deserto pra passar e uma base subterrânea pra explorar. Mas acredito que esse jogo é tudo isso, pois ele é apenas um port do primeiro Metal Gear de MSX, que também era um jogo bem ambicioso pra época, porém deve ser 1000 vezes melhor. Toda essa trama de Big Boss estava naquele jogo, então a versão de NES é metade canônica, já que a trama é mais simples, o mapa é diferente e não tem como Big Boss trair o Snake 2 vezes na mesma linha do tempo, né? O fato do jogo ter vários defeitos e dificuldade pesada demais faz com que a galera odeie ele, e o Kojima não gostar dele piora ainda mais a situação desse jogo. Pode-se dizer que essa foi a primeira cagada da Konami no Metal Gear sem o Kojima antes do Metal Gear Survival. Mas eu acho bacana ele existir. Esse jogo é tipo um meio mais fácil de jogar o Metal Gear original. Apesar de ser bem mais simples, ele ainda tem aquela vibe de Metal Gear. Mas se você procura o Metal Gear 8 bits pra jogar só porque sim, e não consegue jogar o de MSX, eu recomendo o de Game Boy Color. Ele é bem parecido com esse, mas tem uma história única e funciona 1000 vezes melhor. Fora que ele é um dos melhores jogos de Game Boy, que até apareceu na minha lista top 10 melhores gráficos de Game Boy. Ok, terminei a review. Bob, você ainda tá aí? Não. Legal, vamos terminar essa missão. What was that noise? What's that? Huh? Mas agora, eu não tô de brincadeira. Eat this! Sabia que tinha algo fedendo nessa casa. Dart Fresh. Seu trapaceiro maldito! Ótimo, esperei muito por esse momento. Finalmente os dois vão se destruir. O ciclo agora está completo. Quando deixei eu era apenas um aprendiz. Agora eu sou o mestre. Você é apenas o mestre da escuridão, Dart. Por que estamos lutando tão devagar igual a Nova Esperança? É verdade, que bom que você ainda entende ter referências.
não pode me atacar. Eu tenho arma que ultrapassa qualquer Metal Gear. Então você vai trapacear, né? Mas é claro, jogar limpo é coisa de mocinho. Ah, então é assim, né? Freaking Games, ativar! Oh boy, é isso aí, meu. Agora eu vou acabar com você. Ah, não, isso de novo não! Você acha que esse poderzinho vai ser o suficiente? Ah, freaking espada! Oh yeah, só vem agora. O que é? Como isso é possível? Eu disse que essas fitas seriam inúteis contra meus poderes. Isso, Darth Fresh, acabe com ele! Ei, de que lado você está? Bom, você ainda não viu nada. Venha, freaking robô! Pare de ser idiota! Não, o que você está fazendo? Para! Freaking robô! Você acha que eu não sabia desse seu poderzinho? Quem você acha que te ensinou a usar as fitas? O quê? Sim, era eu que estava te ajudando na luta contra o Mickey gigante. O quê? Então foi esse traidor que destruiu meu monstro gigante? Você não pode estar falando sério. Você não teria derrotado aquele monstro sozinho! Você não é nada sem mim! Não. Como você se sente sabendo que é um inútil? Como você se sente sendo agora o Player 2? Fresh, não importa qual player que somos, segundo ou primeiro, o que importa é que somos uma dupla de dois. Calado! Você não vê? Somos um time, nós sempre jogamos no cooperativo. Você é importante pra mim, sem você eu nunca conseguiria destruir aquele monstro gigante. Já chega! Fresh, volte para o lado da luz comigo e vamos destruir jogos ruins juntos. Nunca! Não. Eu não preciso mais de você! Você é fraco! Velho! E gordo! Agora sim está ficando bom! Fresh, pare! Pegue isso! Mas olha o que tem aí dentro primeiro. Oh não! Mas quando chegar a hora, não hesite em usá-la, pois essas fitas são a chave. É isso! Superman 64, Power Rangers 64 e Próximo 64, os 3 piores jogos de Nintendo 64. Elas são a chave. Mas o que é isso? Você tem a terceira fita das trevas? Tito! Freaking Games, ativar! Mas o que é isso? Tá acontecendo, meu Deus do céu? O que tá acontecendo? Idiota, o que você fez? Cientista genérico, explica o que está acontecendo! Estou analisando, chefinho. Aparentemente usar 3 fitas das trevas dá poderes demais pro usuário. É isso eu percebi! Ô louco, o Wilson vai destruir o irmão dele! Bob, você ainda está aí? Olha só quem voltou com o rabinho cruzado entre as pernas! O que você quer? Que você vai pro inferno! Seu ingrato imundo! Ah, como que ele pretende vencer só com 2 fitas douradas? O
uma nova transformação. Agora isso virou bagunça. Isso é muito pior que desenho japonês. Agora estamos de igual para igual. Pelas minhas análises das outras batalhas, uma fita dourada libera os poderes ocultos do usuário. Como o Pai Troll, por exemplo, que podia dar save states na vida real. Porém, duas fitas douradas dão uma nova transformação. E qual foi com as duas fitas das trevas? Essa transformação dourada é muito mais forte que a versão Dark do Sr. Wilson. Eu ainda não sei, chefinho. Você não sabe de nada, por que ainda paga o seu salário? Essa batalha de igual para igual prova que três fitas das trevas têm o mesmo poder de duas fitas douradas. Ótimo, então no final das contas tudo vai correr como planejado. Os dois irmãos vão se destruir. Eles são muito rápidos, mal posso prever os movimentos deles. Eles vão se destruir! Ah! Você está forte? Não está pesando antes de ficar. Isso! Eu ainda não sei pra que eu tô torcendo. Não vai! Eu posso ser o segundo play, mas eu vou ser o segundo play mais poderoso! Maldita seja essa luz imunda! Eu preciso parar de beber, nossa. Meu braço, cadê meu braço? Ok. O que aconteceu? Oh não. Fresh! Fresh! Fala comigo, Fresh! Ué, o seu rosto voltou ao normal? Me responda, droga! Bob, tá feliz agora? Na verdade, não era pros dois terem morrido. Seu traidor de merda! Fresh! O quê? Você sobreviveu? Eu achei que você ia explodir. Opa, espera, você ainda quer me destruir? Quero! Tô brincando. Será que as fitas douradas purificaram ele? Ah, não, que clichê! Fico feliz de não ter desistido de mim. Depois de tudo que eu fiz, você ainda correu atrás de mim. Para, não precisa se desculpar. Eu que estraguei tudo. Eu fiz um monte de merda com você. Eu arruinei. Sem sentimentalismo aqui. Yeah, ok! Somos uma dupla awesome! Olha aqui, eu prometo que eu não vou mais te infernizar se você prometer que não vai mais me matar. Beleza. Ok, então, daqui em diante vamos infernizar outras pessoas, pois nós somos os super irmãos, Ouviu essa, Bob? Nossa, que alegria! Eu acho que eu vou vomitar. Oh yeah, mais uma review terminada. Vamos ver o que eu vou jogar depois. Não. Vou fazer review desse quando tiver saco. Pois agora eu quero quebrar o tabu! Ok, vai ser assim então, né? Eles vão se juntar pra me destruir. Bom, podem vir, mas dessa vez eu não estarei sozinho! Então, você gosta de vídeos de Metal Gear?
Só vai ser uma droga esperar um ano inteiro pra descobrir o que é aquela coisa no próximo FFG da Saga Vinete, terceira temporada. E algo me diz que vai demorar bastante, né? Vixe Maria, não sei como vocês aguentam. Ninguém merece. Esse lugar me traz muitas lembranças. Que é isso? Um bicho voando aqui? Quando você precisa terminar o serviço e é 2 minutos pra bater o dedo. Tá hackeado! Tá hackeado! Hey! Au! Bati a cabeça na porta. Agora que vocês me falam. Não saiu bolha. Ai, passo, merda. Não lembrava que tinha tanto eco. Sabe que pega no microfone? Eco! Apesar que, né, a galera gosta do vídeo velho, o eco deixa mais autêntico. Uau, isso me traz tantas recordações. Ei, o que a gente tem pra jogar aqui? Games! Olha quem vive... Não tinha nem nada, pelo amor de Deus. Quem vive, existe, né? Aparece aí, ó. Vai pra lá agora, vai. Ela quase me arranhou. O ruim é que esse pano na minha testa não deixa eu fazer caras. Eu mexo a sobrancelha, mas não aparece. Aí parece que eu tô sempre sério. Acho que é por isso que o Snake tá sendo um cara de pistola. Porque a pessoa tá segurando a sobrancelha dele. Ué, a overdose de anúncios desse jogo aqui já deu. Engasguei tudo. Não! Puta merda. Tá bom. Não, ligou, droga. Por que estamos lutando? Você sujou tudo. Gente, a gente não sabe lutar de verdade. É só pá mesmo. Oh, sorry guys, sorry. Era pro bagulho tá funcionando, mas eu joguei uma vez assim no anterior e quebrou. Não funciona mais. O Homem-Aranha faleceu. Você acha que esse poderzinho das fitas vai te deixar? Freaking espada! Oh, Ele done! no, really? I want it. Eu tenho óculos. Você nem avisou o óculos na minha cabeça. Crash, não importa. Blá, blá. Eu não sou nada sem você, pois como você disse, como você mesmo disse, você destruiu o monstro gigante. Você é importante para mim. Cadê? Eu tô errando. O que tá acontecendo? Ai, minhas coisas! Ai, minhas coisas tudo aqui, socorro! Essa coisa tão bonita. Opa, desculpa. Au! Te matou alguma Maria fedida. Cheirando. Ele é de mim, né? Tem. Get off! Então é por isso que tá me cheirando forte. Ele é em mim. Ok. Au! Au! Agora a gente explode e voa pra trás. Tá? Vai. 1, 2, 3. Ei, meu braço! Cadê meu braço? Fudeu. Fala comigo, droga! Fresh! Somos uma dupla awesome! Eu prometo que não vou mais te infernizar igual esses passarinhos. Vamos embora! Caramba, velho! Estou rodando aqui! What the fuck? Oh my god! É uma arara? Que é isso? É um nome de bicho! Eu sou o Major Grosso. Apesar de tudo que aconteceu, o futuro não mudou muito.
A guerra dos anos 30 ainda aconteceu. Por isso que continuo lutando na resistência. Mas agora não estou sozinho. Oh não, todas as minhas tropas foram derrubadas. Grande Scott é o governador! Governador Fresh! O que esse jovem está fazendo aqui? Eu não podia pensar. Voltar no tempo e entregar aquela fita das trevas para mim no passado foi a melhor coisa que eu já fiz. Ei, Não, eu disse que entregar a fita foi a melhor coisa que eu já fiz. enrolar a fita? Deixa pra lá, deixa pra lá.